Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Um homem foi agredido ao tentar se aproximar do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas não foi apenas uma vez, foram várias vezes que isso aconteceu. Em todas as vezes, os assuntos desses acontecimentos lamentáveis foram abafados pela grande mídia. Foram abafados pela imprensa camarada do ex-presidente, pelos jornalistas infiltrados. E realmente parece até que nós estamos vivendo num regime antidemocrático, tal a quantidade de pessoas dispostas a mentir na mídia em face desse canalha de Garanhuns, desse elemento condenado pela justiça em 3 instâncias e que teima em voltar à vida pública ancorado exatamente nesses amigos, nesses camaradas, nesses elementos que fazem o absurdo da cena política brasileira acontecer. Mas eu quero hoje me reportar a vários fatos, especificamente um acontecimento que ocorreu ainda no 2º mandato presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva, quando ele se reelege presidente da República com a sua popularidade no auge, como se diz, né? Ele estava com a popularidade no auge. Eu sinceramente nunca vi essa popularidade no auge. O que eu vejo é o afeto das pessoas pelo poder, é o gosto das pessoas pelo governo. As pessoas, principalmente aqueles que moram nos lugares mais pobres, nos recantos mais pobres do Brasil, eles se sentem fascinados pelo governo e isso tem uma explicação. Isso está explicado pela história, está explicado pela sociologia. Nós tivemos mais de 3 séculos de governança monárquica. Tivemos um século inteiro de governança imperial, o imperador aqui do Brasil, 2 imperadores, Pedro I e Pedro II, pai e filho. Com certeza, os 3 séculos anteriores, sob a égide de Portugal, com a ascendência dos 2 imperadores aqui do Brasil do século XIX. Então, não é que as pessoas gostem do Lula, as pessoas se acercavam do presidente. É a instituição presidencial que exerce um fascínio sobre as pessoas e que o Lula utilizou com propriedade, porque para isso ele sabe muito bem, governar ele não sabe, falar a verdade ele não sabe, discutir planos para o futuro ele não sabe, mas roubar e mentir, isso aí ele sabe. Então o PT fez muito, foi roubar no governo e mentir no governo para as pessoas, principalmente os mais pobres, criando essa ilusão de que ele tem o poder, de que ele se elege quando quiser e ao que quiser. Isso tudo é mentira. A gente sabe, por exemplo, que quando o Lula saiu do governo, quando ele estava presidente do Brasil, o filho dele se elege vereador em São Bernardo do Campo. Quando ele deixa a presidência, já no governo Dilma, em 2012, esse mesmo filho tenta se reeleger vereador, eu estou falando vereador, não é governador, prefeito, deputado, vereador, e não consegue. Quer dizer, o camarada não tem liderança para eleger o próprio filho sem o amparo das verbas governamentais, porque esse filho foi eleito vereador em São Bernardo do Campo com dinheiro do governo em 2008. Depois não se elege mais e tenta se eleger e não consegue mais. Eu sempre disse e volto a dizer, Lula não se elege mais a nada. O PT vai aos poucos se extinguindo e se prevalecendo do pouco que ainda lhe resta, que são os governos estaduais da região Nordeste, que são as prefeituras municipais que o partido comanda. E que a partir desses recursos, da utilização indevida desses recursos para a compra de votos, para a manipulação do sistema, eles mantêm ainda essa pequena réstia de poder. Mas isso vai se acabar. Em nível nacional não se elege mais, por quê? Porque ganhou a primeira eleição em 2002, com toda aquela falácia da Carta ao Povo Brasileiro, com a ajuda do Fernando Henrique Cardoso, que foi, sem nenhuma dúvida, um dos maiores cabos eleitorais do PT, está provado isso. Sempre tiveram um acordo, sempre foram cocó e trança na política brasileira. Mas olha, em 2006 ele se reelege no auge, supostamente, da sua popularidade e começa uma viagem, uma turnê pelos estados brasileiros, começando pelo Nordeste. Ele sempre começa pelo Nordeste para fazer aquelas cenas, captar aquelas imagens do povo pobre se acercando do presidente, querendo beijar o presidente. E tem alguns fanáticos, a gente tem que reconhecer, né? Não é todo mundo que vai levado só pelo dinheiro e pelo encanto do poder, não. Tem os fanáticos do PT. E esses são os elementos que arrebanham o restante do pessoal, o restante da turma. No estado do Ceará, um homem tenta se aproximar de Lula para abraçá-lo, para dizer do quanto o admira. E imediatamente esse homem é agredido pelos implacáveis, pelos violentos seguranças de Lula.
Nós já temos um vídeo sobre os violentos seguranças de Lula, eu vou deixar aqui, vou deixar para você aqui no card, tá? Fica mais prático aqui no card a gente deixar esse vídeo, os violentos seguranças de Lula. E esses caras agrediram esse sujeito, deram-lhe uma tremenda pisa, eles quase quebraram o braço desse camarada durante a agressão. Isso tudo para que ele não se aproximasse do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Fizeram ali uma verdadeira cena de faroeste, uma coisa de Estado sem lei, de Estado completamente brutal. Esse fato foi registrado pelos jornalistas Leonêncio Nossa e Eduardo Solese, que trabalhavam na época no jornal Estado de São Paulo e faziam a cobertura das viagens presidenciais. Para onde o presidente ia, os jornais mandavam, e ainda mandam, os seus correspondentes para fazer a cobertura dos atos públicos, dos atos políticos que porventura venham a acontecer e, claro, de alguma indignidade que seja praticada, de alguma fala tosca que seja praticada. Por exemplo, agora a gente está cansado de ver a imprensa retratando falas do presidente da República como se ele estivesse cometendo crime de lesa pátria, como se ele estivesse agredindo pessoas, corrompendo o Brasil, desviando recursos para roubar o Estado brasileiro, tirando recursos de quem mais precisa, dos velhinhos, das crianças, dos pobres indefesos. Tudo é dito nas matérias dos correspondentes do Palácio do Planalto, né? Dos correspondentes dos jornais em Brasília que acompanham as viagens presidenciais. À época de Lula, fatos como esse eram completamente apagados da memória nacional. Era como se eles não tivessem acontecido. Como se, de repente, aquele homem fosse um perigoso elemento, mas como se esse elemento quisesse violentar o Lula. Né? Ele vai lá e diz, olha, ele vai violentar o bonitão das tapiocas, o Lula, que é o meliante mais famoso de Garanhuns, em Pernambuco. Tá? Caetés é o município que se forma depois, tá? Mas antes era Garanhuns. Caetés é a localidade onde ele nasce, que era, na época, distrito de Garanhuns. Isso em 1945, quando Lula nasceu. Em 1963, Caetés se torna município. Portanto, Lula nasceu em Garanhuns. Aí as pessoas gostam de fazer debate aqui sobre isso. Estou só esclarecendo. Então esse homem foi agredido, esse homem quase foi morto. Eles torceram o braço do homem a tal ponto de quebrar o braço do homem. Olha, não saiu no Jornal Nacional, não saiu no Jornal da Band, não saiu no Jornal da Record, não saiu em jornal nenhum. Nem em jornal impresso, nem em revista. Eu vi isso no livro do Nossa e do Scolese. Tá lá, você pode adquiri-lo, acho que tem edição renovada, Viagens com o Presidente. Eles acompanhavam as viagens do presidente. Esse fato foi registrado, eles trabalhando à época no Jornal Estado de São Paulo. Eu não pude checar, de fato, se o Jornal Estado de São Paulo deu alguma matéria sobre isso nesse tempo, nesse período, né, que aconteceu aí por volta do primeiro semestre do ano de 2007, que foi a marca do segundo governo do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Um elemento arrogante, um elemento pedante. Outros fatos aconteceram, pessoas foram agredidas. Diante dele, ele passa ao largo e faz de conta que não está vendo, porque os seguranças têm autorização para fazê-lo. Os seguranças têm autoridade para agredir quem quer que seja. E ele não faz nada, ele vê tudo acontecer perante seus olhos e não faz absolutamente nada. E também ninguém diz nada. Essa mídia engajada, essa mídia canalha, não diz nada. Diz tudo sobre os outros e nada sobre esse vagabundo do PT. Olha, o jornalista Sérgio Roxo, do Globo, também foi agredido por seguranças do Lula. Aí sim, eles deram uma notícia, mas também não deram todo o destaque, né? Porque esse fato aconteceu em 2018 no município paranaense de Francisco Beltrão. Era a época daquelas caravanas do Lula, ele estava fazendo caravana pelo Brasil todo, vai chegar junto Lula, Lula lá, Lula ali, Lula cá, e aí o Lula fazendo caravana e chegou lá, umas pessoas estavam fazendo protesto contra a caravana do Lula, quando de repente foram cercados por quem? Por quem? Pelos violentos seguranças do Lula. É uma história de terror, a história dos seguranças do Lula, da agressão que eles praticam contra as pessoas. E o Sérgio Roxo estava filmando e fotografando a cena de agressões dos seguranças violentos do Lula contra manifestantes anti-PT. Todo mundo tem o direito de ser anti-PT, de ser anti-PSDB, de ser anti-PQP. Agora, anti-PT não pode, porque se for anti-PT, vai apanhar. A gente está vendo isso toda hora agora aqui no Brasil. Não pode fazer protesto contra o Lula.
Não pode dizer que o Lula não presta, que ele não presta mesmo, mas não pode dizer. Porque se disser, você automaticamente será considerado um antipetista e será defenestrado, será cancelado. Veja os absurdos que ele diz, as bizarrices que ele diz e a maneira como ele surfa nas ondas da internet. Não tem cancelamento, não tem absolutamente nada com ele. Ele já fez declarações a favor do aborto, ele já fez declarações contra a unidade familiar, já fez declarações contra a classe média, já fez declarações instigando os seus meliantes de pseudo-movimentos sociais a agredirem deputados e seus familiares, assediarem familiares de parlamentares. Não tem cancelamento, não tem coisa nenhuma. Ele pode tudo e ele faz o que pode. Então teve o caso também de um outro senhor aqui no estado do Piauí, o senhor Herbert Matos, em 2017, setembro de 2017, é um fato lamentável, o engenheiro, ele foi quase morto de pancada pelos seguranças do Lula, auxiliado pelos seguranças do então governador Wellington Dias, aqui do Piauí, que hoje é candidato a senador. Seus seguranças também são igualmente violentos, como violentos são todos aqueles que servem ao PT. Observe os confrontos físicos, as agressões nas ruas, tudo acontece em razão da presença dessa gente condenável em qualquer manifestação de rua. Então o Herbert Matos foi brutalmente espancado, quase morto, quase perde um olho e foi banido das redes sociais, foi banido do convívio social, banido da cena pública do estado do Piauí. Acho até que uma parte disso deve-se ao seu próprio conceito da política hoje, né? Ele achar que não tem mais sentido nenhum continuar lutando por essas coisas horrendas e ficar à mercê de bandidos como Lula e bandidos como elementos que lhe dão sustentação. E só para fechar aqui, teve um episódio lamentável em 2004 que envolve o então presidente Lula, que aconteceu diante do Palácio do Planalto, quando o cidadão Antônio José de Souza, de 30 anos, no dia 12 de abril de 2004, ateou fogo ao próprio corpo, em protesto contra o presidente da República, porque ele vendeu tudo o que tinha no interior do seu estado de origem e foi a Brasília para tentar simplesmente conversar com o presidente, iludido pela ideia falsa de que agora os pobres podiam chegar até o presidente da República. Livremente chegar para conversar, para trocar ideias, e isso não deu certo. Então ele sofreu, indignou-se, machucou-se por dentro, sofreu a maior decepção de sua vida e ateou fogo ao próprio corpo, colocando termo à sua própria existência. Então esse é o pessoal que muitos hoje idolatram, né? Não são inocentes úteis, não são idiotas, não são pessoas imbecilizadas, são pessoas que sabem o que fazem e o fazem com método de corrupção. Tony Rodrigues, Além da Notícia.